Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do programa Na Verdade. Nós sempre buscamos trazer aqui para vocês um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais da doutrina e da tradição da nossa igreja. Afinal de contas, são 2000 anos de tradição, nós conhecemos muito pouco e queremos compartilhar com vocês aqui um pouquinho mais sobre essa riqueza toda da nossa igreja que nos aproxima muito de Cristo, que é a verdade que todos nós buscamos, não é? Hoje nós vamos falar sobre os ritos orientais. E para falar sobre isso, nós recebemos aqui o diácono Eric Módulo. Boa noite, diácono. Boa noite, é uma alegria estar com vocês aqui no programa Na Verdade, estou muito feliz. Vocês já conhecem o diácono, ele apresenta o programa Eclésia. Depois do programa Na Verdade, é um dos meus preferidos aqui da Rede Século XXI, às terças-feiras, não é, diácono? Terça-feira, toda terça-feira, às 8 horas da noite, aqui na Rede Século XXI tem o programa Eclésia. Boa noite, Isa. Boa noite, Vivi. Boa noite, diácono. Obrigada por aceitar nosso convite. Uma alegria. Só do que a gente conversou antes do programa, eu já estou super entusiasmada já para aprender mais, né, sobre os ritos orientais. E a gente já começa, diácono, eu imagino que as pessoas que estão em casa já ficam pensando, como assim, né? Rito oriental, a igreja não é una? É verdade, a igreja é uma só, né? Se a gente pensar quantas igrejas católicas existem, uma, né? E a qualidade dessa igreja, una, santa, católica, apostólica, tá? A gente reza isso no creio, né? Agora, essa igreja que é una, que foi nosso Senhor Jesus Cristo que fundou, na pessoa de São Pedro, nosso primeiro Papa, né? Ela percorreu diversos caminhos na história e à medida que que os apóstolos saíram em missão, né? As tradições começaram a ser mantidas na igreja primitiva, porque a igreja foi organizada de uma maneira muito interessante. E essas organizações da igreja, nos primeiros séculos, elas passaram por diversas culturas, como eu estava dizendo. A influência cultural, a influência de costume, à medida que o tempo ia passando, esses costumes foram incorporados nessa mesma igreja una. Apesar dela ser una, né, a palavra católica significa universal, então ela está presente no mundo todo, e essas culturas elas foram agregadas a essa única igreja de Cristo, e alguns costumes se mantiveram até hoje, né? Então a igreja, ela é muito rica, a igreja católica ela é belíssima, né? Se a gente pensar, se a gente falar, por exemplo, para dar um exemplo rápido aqui, se a gente falar dos franciscanos, se a gente for falar, por exemplo, dos jesuítas, de tantas ordens religiosas, a gente gastaria muito tempo para comentar delas. Mas além das ordens religiosas, existem tradições orientais, que é o assunto do nosso programa de hoje, e que é uma riqueza que não tem fim. Então são questões culturais, são questões de entendimento dos povos primitivos do cristianismo e alguns costumes, né, que permaneceram e permanecem até hoje de pé na igreja. E são costumes, diácono, que eles remontam desde dos primórdios ali da experiência do cristianismo, conforme depois de Pentecostes, os apóstolos vão, cada um por um canto. Exato. Porque talvez a gente possa até confundir essa questão dessa recepção desses costumes em pensar na missa sertaneja, na missa... Não é nada disso, não é isso, né? não. Isso é uma outra discussão, né? Quando a gente fala de costumes, a gente está dizendo da maneira de celebrar o único sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo na Santa Missa, de uma maneira do cristianismo primitivo. Eu vou fazer o seguinte, vamos percorrer o seguinte caminho para a gente entender um pouco mais o que a gente está dizendo. Nosso Senhor Jesus Cristo nasceu, cresceu, fez toda a sua missão, morreu e ressuscitou. Aí os apóstolos se espalharam, como a gente estava dizendo há pouco. À medida que eles se espalharam, 5 grandes cidades tornaram referência para a igreja primitiva. Se a gente pode dizer assim, as cinco primeiras dioceses da igreja, né? Era uma pentarquia, cinco cidades com sede de governo. Bom, Jerusalém é onde tudo aconteceu, né? Jerusalém foi lá que aconteceu. Depois, Antioquia, né, na Síria. As Sagradas Escrituras falam de 2 cidades com o nome Antioquia. Uma na Síria e outra na Turquia. Mas a da Síria é a mais antiga, que saíram lá de Jerusalém, foram para Antioquia. São Pedro, por exemplo, antes dele ser bispo em Roma, ele foi bispo de Antioquia. E quem fundou... Da Síria. Da Síria, é. E quem fundou essa comunidade foi Paulo e Barnabé. Então a gente está falando do início do cristianismo mesmo. Nos primórdios. Né? Nos primórdios. Atos dos Apóstolos. Exato, a total. Então, Jerusalém, Antioquia, 2 cidades.
Depois tem Alexandria, no Egito. Constantinopla, que antigamente se chamava Bizâncio, que é a sede do Império Bizantino, que é aquela parte do Império Romano do Oriente, que é a atual Istambul, na Turquia. Né? Então nós temos Bizâncio ou Constantinopla. E por último, Roma, né? Que o Pedro e Paulo vão para Roma, morrem lá no ano 67. Pedro é o primeiro bispo de Roma. E aí, a partir de Roma, a igreja passa a ser organizada de uma maneira diferente e expande para todo o resto. Essa parte da organização de Roma para cá, a gente sempre lembra. Mas tem muita coisa antes de Roma. Como eu estava dizendo. E a tradição da maneira que se celebravam em Jerusalém, da maneira que se celebravam em Alexandria, da maneira que se celebravam em Antioquia. Então, dessa pentarquia, Diácono, Roma foi a última, na verdade. Do ponto de vista da organização, Isso. Sim. Se bem que Roma está no primórdio, né? Já no ano 67 o Pedro morre lá. Sim, mas Alexandria antes, Antioquia antes. Foram quase que ao mesmo tempo também, paralelo. Né? A gente tem que pensar numa comunicação num período que era uma cidade dessa de 300, 400 quilômetros de distância, era uma infinidade de tempo para chegar um recado, por exemplo. Sim. Então, o costume local, ele ia criando corpo e depois de muito tempo alguém ia ter contato com aquele costume. A igreja, ela tem as características dessas grandes cidades, essas grandes dioceses. À medida que o cristianismo vai avançando, aí sim organizando, nos primeiros séculos, vai expandindo para todo mundo, e mesmo depois, um período mais próximo aqui da gente, né, com o descobrimento das Américas, enfim, toda essa organização da igreja, ela sempre manteve o Papa que mora em Roma, que portanto é o bispo de Roma, como líder dessa igreja do mundo todo. Mas esses costumes locais lá dos primórdios nunca morreram na igreja. Sempre foram respeitados. Sempre foram respeitados. Então, a Igreja Católica, que é uma, fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo, na pessoa de Pedro. Pedro é o primeiro Papa. Papa Francisco é o Papa de número 266, 266 papas na história da igreja. Todos esses papas mantiveram essas tradições. E a igreja hoje é organizada pelo ramo latino, que é o maior, né? A maioria dos nossos amigos que estão nos assistindo agora, que frequentam uma paróquia, é uma paróquia latina. Mas não é porque os latinos são os mais numerosos no mundo que os orientais católicos têm menos ou maior ou diferente dignidade. É a mesma dignidade enquanto católicos. São católicos iguais, todos os latinos, porém guardando as suas tradições, guardando os seus costumes. E é sempre uma diferença de costume entre os latinos católicos e os orientais católicos. Por exemplo, o costume da vestimenta. É comum no rito latino sempre usar o verde em boa parte do ano litúrgico. Nos ritos orientais, o verde quase não tem presença. Então, o branco, o vermelho tem mais destaque. Tá vendo? É um costume de vestimenta. É uma unidade de fé, mas o que eu acho bonito, só para trazer uma imagem que me vem, assim, talvez para ficar mais claro. Não, mas já está super claro, viu, Diácono? Não está nada confuso. Mas é que às vezes quando a gente dá um exemplo, fica mais palpável. Eu acho que eu estou pensando muito numa música, né? Em que vários instrumentos têm lá a sua beleza, mas todos tocando uma música. Numa orquestra, por exemplo. Sim. Né? A gente consegue escutar o violino, né? O trombone, tudo, e todo mundo na mesma melodia, na mesma música. Então, existe uma unidade de fé e cada um dentro da sua identidade. Eu acho isso tão lindo, porque até pensando na música, uma vez escutei numa palestra, o palestrante estava falando, né, que se tudo fosse igual a música mais bonita que existia seria a sirene de ambulância. Mas a música, ela é bonita porque tem um monte justamente por essa de instrumentos, de diversidade, né? Então, acho que é um pouco isso. É a mesma fé, mas com toda essa diversidade. Se a gente pensar que essa música é a igreja, tem vários timbres colaborando para a beleza dessa música. Né? Tem vários instrumentos musicais colaborando com a beleza dessa música. Então, a Igreja Católica ela tem o seu ramo latino, que é o ramo ocidental, que é o mais numeroso, né? Agora, o ramo oriental, ele é uma infinidade de riquezas, de costumes. Para falar a verdade, são 23 tradições orientais na igreja. Então, nós temos um ramo latino e 23 tradições orientais dentro da igreja. O que significa? Que a igreja é uma espécie de um mosaico composta por 24 tradições. Só que como o latino é o mais numeroso, a gente quase lembra sempre do latino. A gente fala, Igreja Católica é sinônimo de rito latino. Mas não é, né? É rito latino e o rito oriental. João Paulo II usou uma expressão uma vez,
que é belíssima, né? Que ele usou a expressão dos dois pulmões, como se a igreja tivesse 2 pulmões. O latino e o oriental. Ai, que o ocidental e o oriental. E a beleza da igreja é quando ela respira com os 2 pulmões, né? Então, só para ficar bem claro, já no início da nossa conversa, eu não estou falando de igreja ortodoxa. Igreja ortodoxa é uma outra coisa. Igreja ortodoxa são aqueles cristãos, né? São dioceses independentes que se separaram da comunhão de Roma por questões políticas, algumas questões teológicas, mas as principais eram questões políticas, especialmente no ano de 1054, já faz tempo, né? 1054, quando houve um cisma, né? Cisma é quando o católico rompe com a autoridade do Papa. Olha, eu não quero mais seguir o Papa. Ele rompeu. Então, ali houve um cisma. Então, alguns grupos, né, de cristãos separaram da sua comunhão com o Papa. Então, criou-se o grande cisma do Oriente no ano 1054. E aqueles cristãos que ficaram separados de Roma são os ortodoxos até hoje. A palavra ortodoxo significa autêntico. Eles falam, não, nós somos autênticos. A gente não precisa ficar sendo submisso àquele bispo lá de Roma. Nós temos nosso bispo aqui. Bom, até hoje existem os ortodoxos, né? São 14 igrejas independentes. E os cristãos católicos orientais são ortodoxos? Não. São católicos. São católicos. Então não existe ortodoxo católico. Ortodoxo católico é quadrado, redondo, solteiro, casado. Não existe. Né? Ou é católico, ou é ortodoxo. Então esses orientais católicos, como acabei de dizer, são católicos. Algumas tradições são bem parecidas com os ortodoxos, por exemplo, mas estão em comunhão com o Papa. Então essas 23 tradições que eu estava dizendo, elas podem ser chamadas de 23 igrejas. Por quê? Porque é o seguinte, você, meu amigo que está assistindo, está numa diocese ou arquidiocese, por exemplo. Nós estamos aqui nesse momento na cidade de Valinhos, que pertence à arquidiocese de Campinas. Quando a gente fala assim, que na arquidiocese de Campinas existe uma igreja, a igreja de Campinas, a gente entende que é uma arquidiocese. A igreja de São Paulo, a igreja de Campinas, a igreja de Belo Horizonte, é uma maneira de dizer que existe uma arquidiocese ali. Mas todas fazem parte da igreja católica, que é uma. As tradições orientais é a mesma coisa. Existe a igreja, por exemplo, dos ucranianos, né, que são católicos, guardam suas tradições, celebram na sua língua própria, mas são católicos ucranianos dentro dessa tradição oriental, desses 23 que eu estava dizendo. São igrejas, mas não são igrejas autônomas e independentes. É muito mais parecido nessa ideia de uma diocese, de um grupo específico. A única coisa é que existe uma expressão para deixar um pouco mais claro a missão e a ação dessas igrejas orientais. A expressão é simples, são igrejas de direito próprio, que em latim significa sui iuris, né? Direito próprio. Porque elas têm costumes próprios, regras, né? Por exemplo, para fazer as suas nomeações, as suas administrações, para criar paróquia, por exemplo, mas sempre submissão à autoridade máxima da igreja, que é o Papa. Então, diácono, o sacerdote maronita, pode dizer assim, por exemplo? Maronita é um desses ritos orientais, então, né? Vamos supor, o sacerdote maronita, ele tem obediência ao bispo dele, que não é o bispo da arquidiocese. Porque as paróquias orientais espalhadas pelo mundo, obviamente, tem cada um seu bispo. Mas não necessariamente é o mesmo bispo da arquidiocese ou da diocese latina. Isso. Né? Sabe como a gente entende de uma maneira muito fácil? Quando a gente olha para os militares. Né? Aliás, aqui, na Rede Século XXI, nós temos aqui a participação do Dom José Falcão de Barros, né? Um bispo militar que apresenta alguns programas aqui conosco. É nosso colega aqui da emissora. O Dom Falcão, que é bispo auxiliar do Ordinariado Militar do Brasil, e tem um bispo superior a ele, o arcebispo, que é o Dom Fernando, então, eles são bispos militares. Onde existe uma capela dentro de um serviço militar no Brasil, seja dentro ou fora do país também, né? Qualquer Forças Armadas, a Aeronáutica, a Marinha, enfim, qualquer uma delas, existe lá uma paróquia militar. Em Campinas tem. Aqui em Campinas tem, né? Aqui em Campinas tem a Santo Tomás. Um colégio de cadetes, lá tem uma paróquia militar, e essa paróquia militar, ela é uma diocese própria, a diocese dos militares, na qual Dom José Falcão é o bispo auxiliar. Então, qualquer parte do Brasil, ou fora do Brasil, por exemplo, se existe uma expedição da aeronáutica fazendo uma missão de paz, ou enfim, qualquer missão militar num país X, e lá tiver uma capelania, os militares são responsáveis, o bispo do Ordinariado Militar é o responsável.
Então, independente da região geográfica, pode estar em Campinas, São Paulo, Nordeste, os militares cuidam. É a mesma lógica que os orientais. Se tem uma paróquia oriental numa cidade, o bispo oriental é responsável por aquela paróquia, que está em comunhão com o bispo da Diocese Latina. Né? É uma questão mais administrativa, me parece mesmo, né? Exatamente, uma questão administrativa. E em que momento, o que aconteceu exatamente para haver essa diferenciação aí desses ritos, do ocidental para o oriental? Basicamente, a gente está falando de uma instituição de 2000 anos. Então, se eu pudesse responder numa questão só, qual é o motivo disso, eu diria que é o tempo. Por quê? Passou muito tempo. Muitas comunidades criaram suas raízes, a sua maneira de celebrar, e depois, com o passar dos anos, essas tradições, a igreja percebeu que é uma riqueza, não é uma coisa que separa. E foi ao longo do tempo que foram sendo reconhecidos essas variadas formas litúrgicas? Essas formas variadas litúrgicas, seja no Ocidente ou no Oriente, elas sempre foram reconhecidas. Sempre foram. Mas nem sempre foram organizadas. Tá. Né? Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu disse aqui de 23 tradições. Daqui a pouquinho a gente vai ter uma tela para a gente mostrar ali todas elas, né? São 23 tradições. Uma dessas tradições foi o Papa Francisco que organizou. Ou seja, recente. Nossa. Ah, é? Sim. Que estou falando do rito da Eritreia. Não é que o Papa Francisco criou a igreja da Eritreia. Eles sempre existiram. Ele apenas organizou e deu dignidade de uma dessas igrejas suiures, de direito próprio. Então, essas pessoas que celebravam nesse rito, hoje eles têm essa autonomia para existir enquanto igreja suiures, de direito próprio, em comunhão com o Papa. O Papa Francisco fez isso, foi no papado dele. Né? Então, a mais recente delas é a igreja da Eritreia, que é uma tradição de Alexandria, no Egito. Está dentro do campo de Alexandria. Mas o fato de ser suiures não significa que elas não devam obediência ao Papa. Não, a obediência final é sempre para o Papa. O Papa, ele é o sinal, né, claro da unidade que Cristo deixou para a igreja. E ele que nomeia os bispos também? No mundo inteiro, o Papa que nomeia os bispos. De todos os ritos? Sim, porém, alguns desses ritos têm uma liberdade, de acordo com a sua tradição e seu direito, de nomear o seu bispo. Né? Então, a nomeação não necessariamente parte do Papa, mas o Papa confirma depois. Ele tem que chancelar. Tem que chancelar, sempre. Tá. E dentro dessas igrejas orientais, né, desses ritos, tem uma hierarquia entre os bispos? Sim. Cardeais e... Normal, como toda a igreja. Quer né? dizer, e daí quem seria o chefe máximo que daí responde para o Papa, entendeu o que eu tô querendo? Qualquer bispo no mundo responde direto ao Papa. Ah, tá. Qualquer bispo no mundo. Porém, há a tradição do patriarcado. O patriarcado existe também na tradição latina. Por exemplo, se a gente olhar o bispo de Lisboa, em Portugal, o bispo latino, né, de Portugal, ele é patriarca de Lisboa. Ele tem o título de patriarca. Né? Quem é o patriarca? Bom, o patriarca é um bispo como qualquer outro, mas que recebe um título, patriarca, nessa ideia de paternidade. Que geralmente o patriarca, ele tem uma espécie de cuidado diante de outros bispos. Mas do ponto de vista da hierarquia, qualquer bispo responde ao Papa. Então, no Oriente, o patriarcado ainda é muito presente. No Ocidente está em desuso. Por exemplo, Veneza, que é um patriarcado famoso, inclusive já veio o Papa de lá, vários patriarcas de Veneza foram papas, né? Já não se usa mais. Lisboa continua usando. Jerusalém, por exemplo, também tinha um patriarcado latino de Jerusalém, não se usa mais. Agora, então, nos ritos orientais, isso ainda é... Ainda é mais presente, né? Mas na prática, é sempre um bispo, que pode ser arcebispo e que também pode ser cardeal. Isso como qualquer diocese no mundo. No Brasil, nós temos mais de 300 dioceses. Mas nós não temos 300 cardeais. Não. Sim. Né? Temos poucos. Entre os orientais, a mesma coisa. Temos diversas dioceses. Alguns cardeais. É a mesma lógica. E você comentou, então, que são 23 igrejas. Eu acho que nós temos aí uma tela que nós vamos passar com todas essas referências dos nomes dessas... Isso. Olha, aí então nós temos a divisão nos principais ritos orientais.
né? Então são 6 tradições orientais. A gente poderia acrescentar a 7ª, que é a latina, mas hoje a gente está falando dos orientais. Então, por exemplo, como eu estava dizendo agora há pouco, a tradição de Alexandria, que é essa do Egito, né? A tradição antioquena, de Antioquia, na Síria. O rito armênio é sozinho nele, porque é uma tradição específica na Armênia, né? Os caldeus, né? A tradição caldeia, especialmente no Iraque, que é forte. E a tradição bizantina, que é presente no mundo todo, mas que veio dessa igreja de Constantinopla, naquela ideia da pentarquia. Então, essas são as 6 tradições dos principais ritos orientais. Repito, se a gente acrescentasse São 5, né? Aí não está a latina, são 5 dos orientais. Isso, melhor dizendo, 6 é com a latina, com tem a razão. latina. Se a gente acrescentasse aí os latinos, aí a gente ia ficar completo de toda a igreja, né? Mas os latinos, a maioria das pessoas conhecem e sabe que tem mais de um rito. Por exemplo, entre os latinos, falando agora dos latinos, nós temos a missa ordinária, que é a missa tradicional da maioria das paróquias, e temos o rito extraordinário, que é aquela chamada missa de Pio V ou missa tridentina. Olha aí, 2 tipos de rito, um ordinário e um extraordinário. Na diocese, por exemplo, de Milão, na Itália, tem um rito próprio que é ambrosiano, baseado em Santo Ambrósio. Os cartuchos, né, que São Bruno fundou, tem um rito próprio. Então, quer dizer, isso tudo no ponto de vista dos latinos, que são bem antigos e têm as suas riquezas litúrgicas, obviamente. Agora, imagina os orientais, que são cristãos desde o primeiro dia, porque nós temos Jesus Cristo, é oriental. Quando ele pisou aqui na Terra, ele viveu no Oriente Médio, né? Então, os orientais têm essas riquezas também presentes e essas divisões, como a gente estava mostrando, das principais divisões entre os orientais. Então, eu acho que nós já podemos passar para a gente tentar tratar um pouquinho de cada uma dessas tradições, vamos pelo menos né? conhecer o nome de todas, né? Vamos lá. Vamos começar aí, então, primeiro, Diácono, pela tradição alexandrina. A tradição, então, alexandrina, né, está aí na tela, são 3 dessas igrejas suiures. Lembrando, hein, gente, tudo que a gente está dizendo aqui é assunto da Igreja Católica Apostólica Romana. Não estou falando de outras igrejas, somos católicos. Então, Alexandria fica no Egito, e essas 3 tradições ali, os coptas, Igreja Católica Copta, Igreja da Eritreia, falei agora há pouco da Eritreia, é a mais recente. Foi no papado do Papa Francisco que ele erigiu a Igreja da Eritreia na dignidade de Igreja suiures. E a Igreja Católica Etíope, que é antiquíssima, o rito etíope é antigo, muito antigo. Os coptas, por exemplo, que estão ali o primeiro da lista, eles são os católicos que vivem no Egito. Então lá no Egito nós temos os coptas católicos e os coptas ortodoxos. Ah, tem dos dois. A maioria dos que a gente vai mostrar ali tem um ramo ortodoxo e um ramo católico. Só tem uma exceção, que eu vou dizer já qual é a exceção. É a única exceção entre os orientais. Então, sempre essas tradições, elas guardam um ramo católico e um ortodoxo. Por quê? Em alguma maneira, no decorrer desses anos, um grupo desses se separou da comunhão com o Papa. No Egito tem coptas católicas e coptas ortodoxos. O Papa Francisco, por exemplo, esteve no Egito e encontrou com os dois. Ele se encontrou um período com os ortodoxos, por uma visita cordial, e ele encontrou com os coptas católicos, aí não é uma visita cordial, ele celebrou junto com os coptas católicos. Porque o líder dos coptas católicos é um bispo como qualquer outro. Então, obviamente que ele vai celebrar com o Papa dele, né? E para dar exemplo de uma dessas que a gente estava dizendo, né? Só tem uma exceção que quando aparecer ali na lista eu vou mostrar qual é a exceção que não tem ramo ortodoxo, tá? E aí, então, e a de Antioquia? Antioquia, como eu estava dizendo, depois de Jerusalém, os apóstolos ficaram morrendo de medo ali de morrerem, de serem perseguidos e tudo mais na igreja primitiva, correram para Antioquia, né? E Antioquia guarda essas tradições, como a gente está vendo aí, a tradição antioquena, né? Tem essas 3 tradições, são 3 igrejas de direito próprio. A Igreja Maronita, a Igreja Católica Ciro-Malankar e a Igreja Católica Siríaca. A Igreja Maronita, que está aí no início da tradição antioquena, que eu falava agora há pouco da exceção, é a única tradição oriental que sempre na sua história se manteve católica. Não tem divisão ortodoxa. Ah, ela não tem a maronita, divisão ortodoxa. Nunca teve. Então, os maronitas sempre, desde o início da sua criação, né? O maronita vem de São Marum, que é um monge que viveu na Síria e morreu no ano 410. Já faz um pouquinho de tempo, 410 ele morreu. E o nome maronita se dá porque os discípulos de São Marum organizaram um mosteiro em homenagem a ele
e depois se espalharam por aquela região, conhecido como os da Casa de Marom. Aí veio o nome maronita. Depois organizou com bispos, com patriarcas, e até hoje é assim. Então essa tradição maronita sempre foi católica, sempre ao lado do Papa. Nunca, por exemplo, teve um ramo ortodoxo. E o armênio? Bom, armênio é um rito específico dentro de todos esses. Só tem uma igreja nele, né? Porque os armênios mantiveram um rito específico. Veja, a Armênia e a Etiópia são os dois países que adotaram o cristianismo oficialmente, né, lá nos primórdios, enquanto nação. Né? O cristianismo já estava espalhado por várias nações, mas as nações que se tornaram cristãs é a Armênia e a Etiópia, as duas primeiras. Então, desde sempre houve uma organização dentro desse mesmo país chamado Armênia. Como a gente viu ali que um desses ritos é o rito armênio, também existem os armênios ortodoxos e os armênios católicos. Eu acabei de dizer que a exceção é só os maronitas. Mas, por exemplo, aqui no Brasil, né, principalmente para quem é do estado de São Paulo, para quem já passou pela cidade de São Paulo, ou para quem já andou de metrô, por exemplo, na cidade de São Paulo, você tem uma estação de metrô chamada Armênia, né, que é justamente próxima a uma dessas igrejas, que é a igreja dos armênios, que são católicos. Então lá em São Paulo tem os armênios católicos. Quem já andou de metrô em São Paulo está lá, Estação Armênia. Desceu na Estação Armênia, quase em frente tem uma igreja armênia, dos armênios católicos. Então, povoaram, né, os imigrantes organizaram aquela igreja, e estão lá os católicos armênios no Brasil, representando esse rito oriental belíssimo dos armênios. Nossa, é uma variedade de ritos que a gente não se dava é uma riqueza. É uma riqueza, né? E a caldeia, a liturgia? Então, os caldeus, eles são mais tradicionais na região do Iraque, né? Então, eles também têm uma tradição. Se a gente vê aí na tela, ó, a tradição caldeia tem duas dessas igrejas suiures, né? A Igreja Católica dos Caldeus, né, Caldeia, e a Igreja Católica Sírio-Malabar. Mas os católicos do rito Sírio-Malabar estão mais presentes na Índia. Então, a Índia é muito tradicional, a gente vê o rito Sírio-Malabar. Inclusive, o Papa João Paulo II, numa ocasião de festa, celebrou no rito Sírio-Malabar. Ah, é? Então a gente às vezes até encontra foto na internet do Papa Francisco, do Papa João Paulo II, paramentado com os paramentos dos malabares. Né? Porque o Papa, sendo ele o cabeça da igreja, ele pode celebrar no rito que ele quiser. Claro. Né? Então a gente vê, tem outros casos, por exemplo, o São João XXIII, Papa Santo, já celebrou também, por exemplo, no rito melquita, que a gente nem falou dos melquitas aqui, vamos entrar já neles. O próprio Papa Francisco, quando ele era cardeal em Buenos Aires, ele era o responsável lá na Argentina pelos orientais, que naquela ocasião não tinham bispo. Porque, por exemplo, cada bispo que está numa região, ele vai cuidar do seu povo. E se mudar alguém de uma região para cá, para o Brasil, e não tem a igreja dele aqui? Essa pessoa está desamparada? Não. A Santa Sé vai nomear um bispo específico para os orientais sem bispo naquele país. No caso do Brasil atualmente é o Dom Valmor. Dom Valmor, ele é o bispo dos orientais sem bispo no Brasil. O Papa Francisco era esse bispo lá na Argentina. Então nós temos imagens na internet também do Papa Francisco celebrando com os paramentos maronitas. Porque a igreja é uma só. Né? E obviamente o Papa, os cardeais sabem disso e eles celebram nesses ritos também. Aliás, nós vamos ver no próximo bloco algumas fotos desses momentos que o diácono comentou. Fique aí que nós vamos tratar no próximo bloco a tradição bizantina, que também é riquíssima e há várias igrejas nessa tradição. Nós já voltamos.